Fala galerinha, tudo bem? Apesar da rinite aí, vim falar com vocês porque hoje o mercado teve um trator passando por cima e arrebentando tudo e todos aí. Que dia foi essa quarta-feira, pessoal? Um dia aí muito significativo, com movimentos aí contundentes, estourando barreiras, quebrando com tudo aí. Tudo por conta, obviamente, de fatores internos aqui do nosso país e também fatores externos, principalmente a partir das 4 horas da tarde, quando nós tivemos, então, a informação acerca da decisão do Fed em relação à taxa de juros americana. Mas vamos dar uma olhada nas notícias aí e nos impactos que a gente teve aí ao longo do dia. Primeiramente, né, galera, a gente teve aí então a decisão do Fed de cortar em 0,25% a taxa de juros, ficou então em 4,5% ao ano, né, estava em 4,75% ao ano. Essa taxa já era, esse corte já era esperado, mas o que realmente causou uma certa movimentação importante aí de medo, receio e talvez aversão ao risco foi que para 2025 estavam planejadas em torno de 4 sessões possíveis de revisão da taxa de juros. E o Fed já anunciou que serão apenas 2 e que provavelmente teremos uma desaceleração aí nesses cortes, por conta da economia não estar rumando da maneira que esperavam em termos de dinâmica. Isso causou um temor geral aí e derrubou os mercados como um todo, né? Mercados futuros e aqueles mercados que estavam em atividade no momento da notícia, certo? Então isso impactou de uma maneira muito contundente tudo e a todos aí. E obviamente aqui no Brasil, que a situação estava mais complicada, isso foi gasolina numa fogueira, né? Mas vamos dar uma olhada aí. Justamente porque o Ibovespa, ele teve a maior queda dos últimos 2 anos. Se a gente parar para pensar, ele já está num acúmulo aí de mais de 10% de desvalorização nesse ano de 2024. Isso é muito significativo para um índice de um país, principalmente um índice que traz empresas aí com um peso internacional também bastante relevante. A gente vê também que o dólar dispara e bate mais de 3% de rentabilidade no dia de hoje, né? Inclusive estourando lá a barreira máxima acima do 63, 24,5, né, batendo nessa máxima aí, algo que não acontecia há bastante tempo. Né, e tudo isso foi por conta das questões internas aqui do país e também em relação à movimentação que o Fed aí falou a respeito da taxa de juros. Então o mercado explodiu, né, numa ebulição gigantesca no dólar. Ao redor do mundo nós tivemos aí ganhos significativos em relação à moeda e os índices caindo por conta do reflexo aí que a economia americana está mostrando em termos de não avançar da maneira que se esperava que estivesse avançando. Por conta dessa subida e dessa explosão do dólar, o Banco Central já anunciou que amanhã ele fará leilões para tentar segurar, provavelmente, a cotação aí da moeda americana aqui no país, né, por conta do desequilíbrio aí cambial que se estabeleceu, né, por questões aí internas que a gente já vem falando há algum tempo e também por as questões externas aí que estão sendo propagadas e que ficaram claras no dia de hoje. E principalmente também, pessoal, porque já faz alguns dias e algum tempo, eu até venho falando disso aí já há bastante tempo, de que a gente está com uma curvatura dos juros bem complicada. Inclusive, a gente tem um desenho aí nos últimos tempos da chamada curva invertida dos juros, né? Isso é um indicativo importante de recessão. Como vocês estão vendo aí na notícia, já existem pessoas inclusive comentando sobre uma possível recessão aí no país, né? Por conta até mesmo da conjuntura, mas também pela necessidade de uma elevação da Selic, aí já se fala em Selic acima de 15%. Mas vamos ver essa taxa de juros aí. Como vocês estão vendo aí pelo lado esquerdo do gráfico, a gente tem aí o período mais recente, né, que é o período atual, inclusive o nosso mês aí de dezembro.
E a gente percebe que lá, já para metade de 2025, a gente já está trabalhando pela curvatura de juros aí que o mercado está aguardando ou especulando como probabilidade, a gente já está trabalhando com 15%, acima de 15% de Selic ao ano. Tá? Então isso já mostra que, com uma certa significância importante, a coisa toda está arrumando para uma possível crise aí em termos econômicos e políticos no país, certo? E por que essa curva é invertida? Porque, pessoal, a lógica é, se eu pensar daqui a 10, 15, 20 anos, eu tenho muito mais dificuldade de ter uma ideia do cenário que pode estar a economia de qualquer país do que pensando para 1, 2 anos à frente, né? Porque 1, 2 anos à frente eu tenho mais elementos da realidade e do presente para poder entender as possibilidades de avanços ou retrocessos aí da questão da economia. Porém, para frente não. Então, a implicação de risco e a implicação assim de um prêmio possível, ela fica muito maior por conta de não se saber qual o cenário possível que a gente tem, né? O que acontece agora é justamente o contrário, que a conjuntura atual e para um curto ou curtíssimo prazo está muito mais indefinida, nebulosa e talvez caótica do que se a gente pensar para daqui a 10, 15, 20 anos. Então é por isso que aí para 1, 2 anos a gente tem aí uma curva de juros muito mais alta do que para daqui a 10, 15 anos, né? Invertendo um pouco a lógica normal aí da curva, que deveria ser mais branda no período aí de mais presente e mais alongada, altista para o período futuro por conta das incertezas. É um indicativo de uma possível recessão que a gente pode estar construindo aí para o nosso país. Mas vamos dar uma olhada agora em como isso se estabeleceu aí no nosso mercado. A gente está vendo aqui no lado esquerdo o nosso índice e no lado direito o dólar, né? E a gente percebe o quê? Que já na sessão de hoje, na abertura, o índice simplesmente caiu em linha reta, né? Sem praticamente nenhum tipo de comprador conseguindo barrar o movimento. Pequenos movimentos aí de suportes estabelecidos, mas de modo geral a gente tem uma linha reta de queda aí significativa. Tirando o finalzinho do pregão, onde o mercado já estava cansado, né? Depois de atingir até uma queda de mais de 3%, o mercado deu uma repicada e, enfim, talvez para amanhã estabeleça aí algum tipo de correção desse movimento de queda. E o dólar foi a mesma coisa, né? A abertura já para cima, aqui às 9 horas, nós tivemos uma pequena zona de vendedores tentando barrar esse movimento aí pelas 11 horas da manhã, mas depois não teve jeito. O mercado simplesmente pegou, foi embora, fez uma nova máxima acima aí do 6,30, né, e estabeleceu aí a movimentação com uma contundência, batendo aí mais de 3,15% de alta na sessão de hoje. Enfim, então a coisa realmente foi muito significativa aí. Se a gente for olhar as rentabilidades aí que nós tivemos em relação a tanto ao dólar quanto ao índice, a gente vai perceber aí o drama que se estabeleceu, né? Do lado esquerdo aqui o índice, a gente vê aí que no dia de hoje a gente teve um fechamento de menos 2,89%, né? E o destaque é para o ano aqui, né, pessoal? Se a gente for ver aí, a gente tem uma queda de menos 17,63% de desvalorização do nosso índice. É uma coisa muito significativa, né, pessoal? Se a gente for olhar para o dólar aqui, a gente vai ver que hoje fechou quase em 3% de alta e a gente tem um acumulado no ano de 2024 de 24,92%. Se a gente trabalhar aí com uma Selic em 12%, a gente tem mais ou menos aí uma variação na renda fixa de 1% ao mês. Só o dólar deu mais de 2% ao mês, se a gente parar para pensar, né? E o índice aí em torno aí de 1,5%, mais ou menos, 1%, 1,6%, alguma coisa. Então, assim, mostra que esse movimento é muito mais contundente, inclusive, que a própria renda fixa, que é a taxa de juros base aí para todos os tipos de produtos e derivativos de investimentos aí que a gente tem no país. Então isso mostra que realmente o buraco está muito mais embaixo, né? O dólar está descontrolado, a questão da inflação, a questão tributária, enfim, a questão do arcabouço fiscal, a questão das políticas aí de combate à inflação, gastos públicos, etc.,
estão se mostrando ineficazes, pelo menos até o presente momento, né? E o Banco Central tem tentado controlar aí a escalada do dólar e da inflação através do aumento da taxa da Selic. Então, inclusive, essa última reunião teve um aumento de 1%, que veio acima da expectativa geral de mercado, né? E para as próximas reuniões fala-se inclusive em aumentos maiores ainda do que foi na última semana. Enfim, então a situação está bem complicada, né, galera? A diferença foi que isso tudo aí foi uma situação mais geral, né? Como a gente pode ver aí, nós tivemos no dia de hoje um S&P, que é um índice que mede as 500 maiores ações aí listadas na Bolsa Americana, com uma queda significativa aí de mais de 3% no dia de hoje. Se a gente for olhar o VIX, que é o índice de volatilidade, chama atenção esse candle aqui, uma valorização de 73,87%. Quando a gente tem um VIX altista, isso significa que há um medo, um receio ou alguma situação que pode estabelecer alguma crise ou alguma situação mais complicada ou complexa para a economia americana ou mundial. Então a gente inclusive estava trabalhando abaixo da zona de normalidade, ou seja, o mercado estava bem calmo, tranquilo e sereno. E no dia de hoje, nós invadimos aí a região de atenção que fica entre o 20 e o 30 desse índice. Se a gente for olhar, por exemplo, aqui, ó, nessa região, lá no dia 5 de agosto, a gente teve aquela segunda-feira que foi problemática para o mercado em geral, né, com o circuit break na região asiática, principalmente o Japão e da Coreia. E vejam como o VIX aqui, ele explodiu chegando a bater aí em máximo de 135%. Então esse movimento de hoje é um movimento muito significativo. Talvez existam outros fatores que a gente ainda não sabe por que deste movimento, mas eu acredito que seja um certo nível de preocupação com relação à dinâmica da economia americana, né, que acabou se estabelecendo de um jeito um pouquinho mais devagar do que estava sendo preconizado, algo que a gente vinha falando já há algum tempo também. Né, que os sinais, apesar de positivos, estavam muito, mas muito mesmo contraditórios aí em termos gerais, certo? Vamos ver como amanhã, nessa quinta-feira, tudo vai se estabelecer, provavelmente, né, galera? Quem estiver operando aí no mercado, cuidado, porque como hoje a coisa foi muito descontrolada, provavelmente amanhã vai ser uma caça às bruxas, né? Quem perdeu, quem tomou um prejuízo gigantesco hoje vai tentar tirar de qualquer maneira uma parte desse prejuízo. Então, talvez tenhamos um mercado muito errático no dia de amanhã, tá? Então, vale ficar ligado aí, observando as situações gerais aí de mercado, porque isso atingiu os ativos como um todo. Se a gente for olhar as criptomoedas, por exemplo, a gente vai ver aí que o BTC, ele também teve uma queda significativa no dia de hoje, em torno de 5%, né? Conseguindo ainda ficar acima da barreira dos 100 mil dólares, mas nós tivemos aí uma sessão bastante de aversão ao risco nos mercados em gerais, né? Se a gente for olhar aí o ouro também, né, nós estamos aí num momento de instabilidade também no ouro, e a gente sabe que o ouro é um ativo alarme aí que estabelece algumas ideias de que talvez os players estejam buscando portos seguros em termos de investimentos, tá? Então vale ficar muito esperto aí e realmente cuidar investimentos aí no dia de amanhã e futuramente, certo? Um abraço a todos aí, valeu, obrigado.